Existe uma lei que existe desde 1964 e que a maioria dos empresários nunca ouviu falar. E ela diz o seguinte: se a sua empresa tem dívida com o governo federal e essa dívida não está garantida, você está proibido de distribuir lucros para os sócios. E se distribuir mesmo assim, a multa é de 50% sobre o valor que saiu, cobrada da empresa e de cada sócio que recebeu. E isso está em vigor hoje. E o STF está discutindo se essa lei é constitucional, mas enquanto não houver uma decisão, ela vale. E, enquanto isso, as autuações estão acontecendo. Mas antes de a gente falar sobre esse assunto um pouco mais, vou me apresentar. Meu nome é Renan Faria, eu sou contador e diretor da Reais Contábil. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal e deixa um like aqui também. Vamos ao exemplo um pouco mais direto possível. Você tem uma empresa que tem uma dívida de R$200 mil, uma dívida federal não garantida. E aí você distribui 80 mil de lucro esse mês. A multa pode ser de 40 mil para a empresa e mais 40 mil para você como sócio, ao mesmo tempo, sobre o mesmo pagamento. Isso não é imposto, é uma penalidade por descumprir uma proibição que você provavelmente não sabia que existia. A pergunta mais importante é: a minha empresa tem dívida? Os casos mais comuns são esses aqui. Empresa com parcelamento de imposto federal que está em dia, mas o débito não está formalmente garantido. Empresa com dívida inscrita na dívida ativa da União sem nenhum acordo. Empresa com autuação da Receita transitada em julgado sem recurso pendente. E o mais comum aqui de todos, empresa com imposto vencido antigo que nunca foi pago e que virou dívida ativa sem que o sócio soubesse. Um detalhe importante aqui: ter parcelamento em dia não é a mesma coisa que ter a dívida garantida. São situações diferentes perante essa lei. O que está acontecendo agora no STF? A OAB entrou com uma ação em 2025 questionando se essa proibição é constitucional. O julgamento já começou em agosto de 2025 e o relator, na época, no caso o ministro Barroso, votou que a lei é válida, mas com um critério mais restrito. E depois disso, outros ministros pediram mais tempo para analisar a ação e o último pedido foi do ministro Cristiano Zanin, que em março de 2026 pegou para analisar e, por enquanto, o placar está equilibrado, mas está suspenso sem uma data para terminar. Resumo prático: a lei continua valendo, mas ninguém sabe quando que o STF vai decidir isso. O fato é que quem está distribuindo lucros com dívida ativa agora está assumindo um risco enorme. E o que você deve fazer? Primeiro, verifica se sua empresa tem algum débito federal ativo. Você vai acessar o portal do Regulariza na Procuradoria-Geral da Fazenda com os dados da sua empresa para ver se tem dívida escrita em dívida ativa. Segundo, se tiver dívida, você tem que ver qual é a situação. Está sendo discutida judicialmente com suspensão reconhecida? Está garantida por penhora ou depósito? Está em parcelamento regular? Cada situação tem um tratamento diferente. E o terceiro, se a dívida está sem garantia e sem suspensão, a recomendação conservadora é regularizar antes de qualquer nova distribuição. A Procuradoria-Geral da Fazenda publicou o edital número 6 de 2026 na semana passada, com um prazo de até 30 de setembro, que permite negociar débitos com descontos em juros e multas, incluindo parcelamento em até 133 meses para pequenas e médias empresas. Quarto aqui, não distribua lucro sem antes saber o que está pendente. Isso parece óbvio, mas não é. Boa parte das autuações envolve empresas que simplesmente não tinham mapeado o passivo antes de retirar esse dinheiro para os sócios. Existe o sócio que distribui todo mês lucros e dividendos sem saber que a lei proíbe isso, enquanto a dívida ativa não está garantida. Quando a atuação chega, a multa é retroativa sobre cada distribuição feita no período. E existe o sócio que, antes de qualquer distribuição, ele verifica o passivo da empresa, que regulariza quando tem dívida, que garante quando tem discussão judicial e que retira o lucro com segurança, porque sabe que a situação está organizada. A lei existe, o STF vai decidir sobre ela em algum momento, mas até lá, quem está irregular está acumulando risco. Para você verificar se a sua empresa tem débito que pode estar gerando essa restrição e entender qual é o caminho mais adequado para regularizar antes de distribuir lucros e dividendos, você chama o nosso time comercial para marcar uma reunião comigo para a gente entender a sua situação e te dar uma solução sobre esse caso aí. Se você ficou até agora, obrigado por você acompanhar esse vídeo até agora e eu te aguardo aí em um próximo conteúdo.